E aí, beleza? Essa é sobre o mercado financeiro. Interessante a gente observar as nuances em velocidade de ação de cada um dos seus ativos. Hoje tivemos, por exemplo, um movimento extraordinário do ponto de vista observacional e uma oportunidade para aqueles que estavam alinhados. Preparo, uma oportunidade na Commodity Gold. Nós temos uma subida extraordinária há meses neste ativo. Meses de alta. Topo histórico, renovando o topo histórico. E aí, nasce um limiar de correção. Aparentemente, um oco, um ombro, cabeça a ombro, mal formado no seu último ombro, denotando discreta possibilidade de correção relativa a um pullback daquelas mal traçadas linhas que formavam aquele ombro, cabeça a ombro. E aí o que nós vimos? O mercado derreter 5.000 pontos, 3, 4, talvez 5 vezes mais o ombro, cabeça a ombro esperado. Rompimento de regiões de preço estabelecidas ou pré-estabelecidas em ditames de marcos de candles semanais, sendo rompidos numa velocidade quase que extraordinária. Eu pude observar, em meio ao ir e vir de outras atividades hoje, no M15, por exemplo, o derreter, rompendo diversos suportes fortes, mantidos, inclusive de modo semanal, como já citei, quanto mais circunstâncias que o diário vem ofertando. Com isso, eu enfatizo aqui a necessidade da observância e do estudo caso a caso, ativo por ativo. Eu aguardava esse movimento e a minha esposa, quando viu acontecer, ela me disse: "Oh, meu amor, exatamente como você esperava." Exatamente como eu esperava, só que eu esperava isso na semana passada, na semana retrasada. Estava devendo isso. E nem sempre o preparo casa com a oportunidade. E às vezes é assim. Mas o interessante é a gente observar como algumas regiões de preço podem e devem ser mapeadas, pois o mercado é fractal. Há aproximadamente uns 4 meses atrás eu já falava com a minha esposa e alguns conhecidos quanto à região de 2700. Interessante que um dos professores, instrutores, sempre que eu cito uma numeração, um valor de um preço de um ativo, sempre critica dizendo que é loucura você, junto ao mercado financeiro, estipular alcance de valor em X preço. É óbvio que nós estamos cientes de que o mercado oscila e que efetivamente, quando a gente cita um determinado preço, estamos falando por uma região, é de uma região que se fala. Mas é interessante como o estudar nos faz observar e ter verdadeiramente a condição de
identificar que o mercado é fractal. Ainda esta semana, no início dela, eu comentei sobre a região do 2763. Aliás, vi isto em um senhor professor de mercado e concordei com ele. Para mim não será novidade chegar em 2.800, 2.900. Para mim, veremos dentro em breve essa commodity, Shao Euro, ou o Shao USD, ou Gold, chegando em 3.000 USDs. Para mim isso não é se, para mim é quando, se ainda esse ano ou nos primeiros meses do próximo ano. Mas essa semana ainda eu comentei sobre a região, concordando com no meu ponto de vista, que sou apenas aprendiz, um big player do mercado, um brasileiro, que afirmou em suas marcações que chegaria exatamente onde eu acreditava também, na região, justamente por uma questão de canal replicado, e chegaríamos dentro em breve na região do 2763. E aí nós podemos ver hoje, de ontem para cá, do nada a commodity chegar ao 2758 e depois derreter como aconteceu, e já está dando sinais, até enquanto eu estava nesse momento, é noite, acredito que em meados de 22 horas desta quarta-feira, eu não estou diante da tela do computador, não estou acompanhando. Hoje foi dia de culto na minha igreja e eu, obviamente, dei uma parada nesse momento, mas já dava sinais de volta dessa pequena correção de 5.000 pontos da última vez que eu observei. No meu ponto de vista, continua-se a tendência desta commodity no acrescer preço. No meu ponto de vista, continua uma monstruosidade de alta nessa commodity Shao USD, ou Gold para alguns, por algum tempo ainda, um longo tempo. Para mim, não passou esse movimento de 5.000 pontos de um pullback de continuidade na tendência. Estarei certo? Estarei errado? Cenas do próximo capítulo. E estamos falando apenas de um ativo. Como não falar dos índices norte-americanos e também de alguns europeus, como por exemplo o GER40 ou o DAX? É muito difícil. E o USD-JPY, que paridade é essa? Como é que estamos? Enfim, lembrando que no Forex, na paridade de moedas, é bom sempre observar as particularidades relativas às moedas, tanto da base, sempre observar, são ditames relativos a um país. Olho nos dados econômicos, desejo ótimas operações a todos, que Deus a todos abençoe. Sucesso!